Então, hoje nós trouxemos como proposta para o nosso trabalho, para as nossas reflexões, Jesus Cristo, a fonte da verdadeira paz. Sem dúvida alguma, o livro que vai nortear o nosso trabalho é o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu trouxe algumas reflexões do capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, mas nós vamos nos deter no trabalho das reflexões com Cristo acerca da paz. Nunca se falou e se necessitou tanto de paz como nos dias atuais. Mas qual será essa paz que nós estamos buscando? Qual será esse momento que nos convida às reflexões, se não aquele momento que cada um está vivendo? E para isso, Jesus, sim, ele é a fonte que vai nos inspirar a manter, a reter a paz de que nós necessitamos. É verdade também para muitos que dentro desse processo, dessa busca incessante pela paz, porque somente tendo paz é que a criatura pode se aperceber de si mesmo e pode verdadeiramente doar aquilo que se tem. E quantas vezes o mundo, dentro das ilusões, das fantasias, muitas vezes é revertido essa sensação de que está isolado do mundo, isolado de todos, silenciando-se na voz, dizem que tem paz. E Jesus vai mostrar um processo inverso, interior, que somente esta viagem pode ser feita individualmente por cada um de nós. Porque cada um também irá percorrer esses caminhos, e ele deixou traçado esse caminho. Se ele é a fonte da verdadeira paz, porque ele coloca que ninguém irá até o Pai, recebendo essas benesses, senão através dele. E ele deu exemplo. E aí pensa, Jesus foi esse ser acomodado, esse ser que não trabalhou, que não lutou, que não participou de todos os conflitos, de todas as turbulências da vida? Jesus sofreu perseguições, foi morto, crucificado, ele foi traído, ele foi vendido. Se observássemos assim, como ter paz? E ele era a expressão viva dessa paz. Então, ele demonstra na prática que todos nós, apesar das dificuldades, apesar dos caminhos que escolhemos, podemos sim lograr esta paz, porque ela independe dos fatores externos. É o primeiro ponto que Jesus coloca. Jesus, ao demonstrar, ele se desnudou totalmente dos valores materiais, sem desprezar, obviamente, mas não se deteve nesses valores, mostrando que o valor maior do ser está na intimidade da alma consigo mesmo, com o próximo e com Deus. A consciência vai lhe responder pela tranquilidade ou intranquilidade, a depender de como nós estamos tratando e vivendo, ou buscando, ou logrando esta paz. Que para muitos ter paz é ter uma abastança de bens, bastanças, financeiras, nada contra. Nada contra. O Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, nada contra aqueles que buscam o seu bem-estar material. Mas Jesus nos adverte que além dessa tranquilidade que para muitos parecem ser somente isso, ele nos aponta o que é mais além. Porque ao desencarnar nós vamos deixar tudo isso aqui. E como nós muitas vezes já temos até depoimentos, a reunião mediúnica é um testemunho vivo. Quantos espíritos, irmãos nossos, ao deixar o plano físico, se encontram em uma realidade totalmente de turbulência, de conflitos, porque deixou tudo aqui, agarrado aos bens materiais, e sofrem. Ou traz nesse momento a ilusão de que ainda pertencem. Então Jesus ele vai nos apontar que ao estarmos na Terra, vivendo como seres perecíveis, corpos perecíveis, mas a alma é imortal.
Então, o verdadeiro sentido da felicidade está na alma da criatura. E persegui-la fora disso, buscando os outros atrativos, outros adornos de paz, estaremos somente iludindo a nós mesmos. Então, ele nos convida agora sim a buscar o manancial dessas bênçãos, de estarmos dentro de nós, e esse é o autoencontro com Cristo. É onde nós vamos respirar uma atmosfera mais elevada, oxigenando o nosso cérebro, porque ao pensar em Cristo, em tudo quanto Ele representa em nós, ainda assim faltará muito mais. Porque Ele não só disse, eu sou a paz, eu sou o amor, eu sou aquele que representa a verdadeira vida, mas Ele demonstrou na prática como iremos fazer. E assim é que nós trouxemos, como eu falei, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, né, em 1864. Então, nessa máxima onde Jesus nos convida à reflexão, o testemunho maior que eu deixo aqui já desde o início é quando Pedro, o seu discípulo, ele tira para defender o mestre a sua espada, e Jesus automaticamente, suavemente, afável, Pedro, embainha a tua espada, porque pela espada cada um de nós irá perecer. Ou seja, não faça ao outro aquilo que não gostarias que fosse feito para consigo. Muitas vezes nós temos essa condição de nos deter diante de contendas, de turbulências, aonde o sentido de paz é como aquela água que vai resfriando a turbulência, resfriando a agressividade do outro, porque ela emana do ser. É incrível. E a gente tem vários testemunhos de vários espíritos. Chico Xavier, quando as criaturas vinham totalmente agressiva, descrente, vinham com as suas perseguições, injúrias, e Chico, ao conduzir um diálogo, ele era aquele dínamo de apaziguar, mas colocando e pontuando as situações de passividade em cada instante. A criatura já dali se desarmava toda. Porque ele tinha essa capacidade interna, adquirida pela vivência, pela confiança em Deus. Porque ele falou, Jesus, tu podes igual ou mais do que eu. Eu sempre cito essa frase porque me remete ao que ele está sempre nos dizendo. Olha, tu pode fazer, faça direitinho, faça conforme Deus recomenda, Deus nos indica. Então, essa confiança de que nós precisamos adquirir em nós, em Deus, de que eu posso fazer o bem. Se eu assim decidir caminhar, viver esse bem. Então, é importante a gente colocar aqui, pontuando, porque ele nos deixou. Ele falou, tu podes, nos autorizando, dando a nós essa capacidade de decidir, está nas suas mãos, ter paz ou não. E aí, podermos, junto, trilhar esse entendimento. Então, ele diz assim, deixo-vos a paz que vos dou. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como dar o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está em João, no capítulo 14, no versículo 27. Então, estamos chegando praticamente ao fim de 2020. Alguém pensou em passar por situações atuais que nós estamos passando sobre essa pandemia, por exemplo? Obviamente que não. Será que lá atrás a gente planejou, vou preparar minha máscara aqui, minha luva, meu álcool gel, já vai estar aqui, porque final de 2021 a coisa vai pegar fogo? Não, a gente não pensou nisso. A situação se estabeleceu. E aqui quando Jesus, eu deixo a minha paz eu te dou. O que Jesus está querendo dizer aqui para nós? E no instante que ele fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele está nos dando aqui um ponto de confiança. Meu filho, confia, continua confiando em mim. Eu sou a paz. Tudo que o mundo representa e pode dar, eu dou muito mais. Eu vou além contigo.
É isso que ele quer dizer. E a paz do Cristo é a confiança, é a afabilidade, a doçura, é a compreensão maior. Não é dizer você não vai passar por essa pandemia, outro pode, você não. Não é isso. Ele está dizendo que está conosco em todos os momentos, em todos os tempos. E a gente vê testemunho, enquanto a situação está pegando fogo, cada um saiu pela porta que achou mais fácil. Quantas criaturas se encontram sozinhas nesse momento? Isoladas pela situação que se faz necessária. Mas o Cristo está presente junto a esses irmãos que se encontram isolados por necessidades mil, inclusive nesse momento. Jesus nunca nos abandonou. E para percebermos essa paz que lá atrás ele disse também, eu não vos deixarei órfãos, lembram? Eu vos enviarei o Consolador prometido. Promessa cumprida. O Consolador, o Espiritismo. Então nós não estamos sozinhos. Jesus é essa paz que estabelece, e uma vez estabelecida nos nossos corações, absorvida e compreendida, é a tranquilidade de que nós precisamos. É a harmonia que a alma precisa sentir para enfrentar os dias atuais, por exemplo. A fé e a confiança e a perseverança para que esse temor do porvir do amanhã. Irmãos nossos que já estão planejando viver em 2021 assim. Olha, bom, se o estoque de álcool gel é pouco, eu vou ter que dobrar. Ah, eu não vou falar com ninguém. Ou vou trabalhar e viver somente virtualmente. Cada um está planejando situações diversas. Com o temor de hoje, transferindo a expectativa para 2021. E Jesus coloca, não se turbe o vosso coração. Não crie aflições. Não escureça de pessimismo. Porque ainda não é hora. E tudo pode mudar porque a nossa mente pode fazer isso. O nosso pensamento positivo, otimista, trabalhando no bem, podemos reverter essa situação? Claro que sim. Por que o temor? Se nós temos o Cristo, nós temos a Ele a quem recorrer. E Ele está sempre conosco. Então ele fala aqui, principalmente no Evangelho, quando ele fala que ele reúne os seus discípulos, e Jesus assim o fez no cenáculo para celebrar aquela época, a Páscoa, ele reuniu os seus discípulos para conversar e mostrar exatamente alguns pontos que ainda se pareciam e eram sombrios no temor de cada discípulo, porque os discípulos falavam, depois que Jesus se for, o que será de nós? Olha só. Olha a falta ainda da compreensão, porque eles tinham Cristo e eles pensavam que Jesus fisicamente, Jesus, esse ser espiritual cheio de luz, que está em tudo, ele representa esse todo entre nós. E as criaturas estavam atemorizadas, Senhor, o que será de nós se depois que ele se for? E aí começaram a sofrer. Então Jesus veio elucidar que estariam com eles em todos os tempos. E demonstrou na prática como se faz. Morto o corpo físico, entre aspas, ressuscita-se em espírito. Jesus mostrou que não existe a morte, somente o corpo físico. E que ele vive, e que ele estará sempre. Ele coloca, estarei sempre convosco. E ali os discípulos começam a se acalmar. Porque jamais se perdeu Jesus. Jamais ele se foi. Ele sempre estará e está em cada um de nós. Ele vive. Mas ele vive como? Através das nossas vivências, das nossas experiências, dos nossos momentos aonde nós vamos demonstrar. E muitas vezes é esse ponto que nós aqui convidamos a nos juntar como discípulos, como seguidores de Jesus. E então, nesse instante, cabe a cada um de nós transferir essa mensagem de paz e de amor que Jesus representa quando nós vemos um irmão nosso triste, desolado, pessimista,
Então, nós seremos aquele agente, aquele discípulo, e a dizer, Jesus está aqui, ele não se foi. Então, que possamos elucidar, replicando esta mensagem de paz, de amor e de esperança, né? Então, é obviamente que Jesus sabia da fraqueza, não só dos discípulos, mas de toda aquela comunidade que ali vivia. Fraqueza no sentido da incompreensão da imortalidade da alma, vida após a morte, do amor eterno, né? De tudo isso que ainda não era compreendido. E ele vinha trazendo esse amor, trazendo a paz que representava e continuou sendo representada pelas gerações que foram seguindo, né? Demonstrando na prática. Quantas criaturas são extremamente felizes com tão pouco. Gente, olha a simplicidade, a situação, emana um sentimento de bondade, de amor, de luz e de esperança, que tem hora que a gente fica assim como que até envergonhado, porque possuímos tanto, retemos tanto, e somos tão perturbados da mente, do coração, tão descrente da vida, ainda com temor e do futuro, né? Então Jesus, ele nos convida a essa reflexão para enfrentarmos, né? Esse futuro que pode apresentar sombrio quando não está na presença do Cristo. Mas na presença do Cristo é o nosso testemunho. É o nosso momento de afastar as sombras do pessimismo e fazer brilhar esta luz que Ele colocou dentro de nós. Então isso aí é conosco, né? Mais adiante, ainda mesmo não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, ele fala que Jesus anunciou a sua iminente morte e sabia bem que os acontecimentos que se seguiriam não dariam aos seus discípulos uma vida fácil. Foi o que eu acabei de falar. Então, cada um ficou preocupado, o que seria, né, do evangelho, o que seria feito de todos aqueles ensinos, se não tinha um mestre para guiar o caminho, eles estariam perdidos, né? Como crianças que somos ainda, sem a compreensão total e principalmente das vivências que ele nos deixou. Então, se ele disse aos discípulos, olha, não vai ser fácil, mas não disse que não seria impossível, né? Obviamente que se antes, aquele tempo do Cristo, as perseguições existiam, hoje continuam tendo perseguições de formas diversas e diferentes pela criatividade do homem. Antigamente não tinha nem internet, nem se perseguia, nem falava que ia pela internet. Mas vai lá, põe uma notinha venenosa e o negócio corre como o rio água abaixo, né? Vai se replicando as fake news aí do mundo. E a gente não sabe onde tirou, mas aparece, né? As intrigas, fofoca, depoimentos desastrosos, enfim. Então, Jesus dizia, isso não vai ser fácil, meus filhos. Porque conhecendo ainda a pequenez, a falta de compreensão dos seus discípulos, né, principalmente da vivência, homens simples que seguiam Cristo, eles sabiam que somos todos possíveis, né, passíveis de falhar no caminho. Claro, estamos aprendendo. E não foi diferente com os discípulos. Jesus seguiu, será que Jesus não conhecia a trajetória de Judas? O currículo dele, será que Jesus não conhecia? Será que Jesus não conhecia o currículo de Pedro? O currículo de A, B, C, todos aqueles? É lógico, Jesus convidou criaturas humanas, possíveis, simples. A maioria deles não sabia nem ler nem escrever, homens simples, pescadores. Para ensinar, para demonstrar. E assim somos nós, todos nós. Então Jesus sabia dessas fraquezas dos seus discípulos, mas queria nesse instante, diante dos acontecimentos, é que nós nos fortalecemos. É diante de um momento como esse, por exemplo, que nós estamos dando o testemunho da fé, o testemunho da perseverança, o testemunho da insistência, da persistência em continuar aprendendo e continuando com Cristo, mantendo essa chama viva dentro de nós. Buscando através das orações, através das ações, estar junto a Ele. Porque Ele sim, Ele é o mestre. Ele é o mestre. E onde Ele se encontra dentro de nós, está nos ensinando. Jesus não está fora de nós ensinando nada a ninguém. Era isso que os discípulos daquela época temiam. Se Ele não vai estar mais aqui, o que será de nós?
O que será da igreja? O que será dos ensinos? E Jesus coloca: eu estou dentro de cada um de vocês. Ele sabia das nossas limitações, das nossas fraquezas, mas continuou nos dando condição de nos tornar forte na fé, na harmonia, na sensibilidade espiritual, para podermos amadurecer diante as dificuldades, que é o desafio que fortalece a alma. Somente através de uma experiência que cada um de nós estamos realizando aqui na carne, no corpo físico, nesse mundo, sairemos daqui mais leve, enfrentando todas as situações por nós provocadas em outros momentos ou agora, mas tendo a certeza que Ele está do nosso lado. Então nós sairemos bem de qualquer situação junto ao Cristo. E aí ele complementa mais ainda nesse versículo: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Olha só que interessante, né? Para a gente dar algo verdadeiramente significativo, de um valor que a criatura possua, que seja dela mesmo e significa muito, porque nós damos muita coisa. Nós damos aquilo que não serve mais, a gente dá isso, daquilo, e é bom, é válido também. Mas aqui, nesse contexto, ele vai dar algo mais que chegue nas nossas profundidades. Que somente ele, olha só, somente ele tem essa condição de se doar. Então ele fala que não há nada que acontece à vossa volta que passe despercebido diante dos olhos de Jesus. Ao tratar do temor do coração dos discípulos, Jesus estava dizendo: eu sei o que vocês estão pensando e sentindo. Lógico, ele nos conhece. Jesus sabe tudo de nós. Por isso que eu coloco aqui, e quando a gente vê estudando a literatura espírita, a gente vê, será que Jesus não conhecia Judas? Ia chamar para sentar na mesa, para ceiar, fazer a última ceia, seguir Jesus? Ele sabia de antemão, lógico. E mesmo assim, não se deteve ao preconceito por saber das limitações e fraqueza daquele apóstolo. Se fosse assim, nenhum de nós estaríamos agora diante da presença de Jesus. Aonde estiver 1, 2 ou mais em meu nome, a minha presença se faz sentida. Então, isso é verdade que o Cristo nos diz. Então, ele, ao dizer isso, ele conhece, ele sabe tudo de nós, sabe de todas as nossas fraquezas. Mas nada se passa despercebido. Fala: Jesus, será que não sabe que eu estou sofrendo? Será que não está vendo que eu estou aqui acabado, sofrendo, desiludido? Será que ele não vê que essa dor não passa, não cessa? Será que ele não se sente sensibilizado? Eu clamando por amor, por justiça, por saúde, e nada chega? Olha que incoerência, né? Quantas vezes somos nós no desespero, pela falta de maturidade, obviamente. Porque Jesus não veio curar corpos físicos. É isso que precisamos entender. Ele não veio curar corpos físicos. A cura do corpo físico é consequência. Ele veio curar mais além, mais profundo, que a alma de cada um de nós. E é isso que ele está dizendo. Ao tratar do temor que os discípulos tinham do futuro, ele apaziguou naquele instante. Se acalme, se aperceba que eu estou aqui, eu estou vendo tudo. E se assim precisa ser, porque a vontade é do Pai. É isso que a gente precisa entender. A vontade é do Pai. E que seja feita a vontade do Pai. Mas eu, que represento essa lei maior, o amor maior que Jesus é, ele está aqui para nos socorrer. Ele está aqui para nos ajudar. Mas não como nós gostaríamos, muitas vezes, é óbvio, porque ele é um pai, ele é um mestre educador, que é diferente. Quando está sendo ministradas lições e como educador, é para educar. E não para poder passar a mão pela cabeça, que é diferente, não é verdade? Então Jesus estava e está junto a nós, sabendo e percebendo, sentindo tudo. Então nesse ponto ele está conosco, que poderia estar pior. Se deixar tudo por nossa conta, estaria pior. Mas não está, porque nós temos a ele do nosso lado. E aí, ele continua: não vos dou como o mundo dá. O mundo dá o quê?
Dar o que é do mundo, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é a Deus. Situações diferentes, material e espiritual. Então, o que é do mundo, o que é que o mundo pode oferecer, o que é dele? Que é perecível, né? No contexto judaico, isso é que os judeus tinham em mente, o termo paz não estava ligado só a uma tranquilidade, a uma ausência de conflitos, né? O que é o shalom. O termo judaico para paz significava muito mais do que isso. Precisava tirar aquele contexto de paz, que está tudo bem aqui em casa, viu? Tem tudo, né? A despensa está abastecida, os filhinhos estão todo mundo saudável, tem dinheiro aqui, não falta isso, não falta aquilo, tem um teto, tem cobertor, tá uma paz. Como é que tá? Tá uma paz, uma tranquilidade, não tá acontecendo nada, materialmente falando. Então não era essa paz que Jesus estava se colocando, se expressando. E dentro do ser humano, e dentro de cada um, como é que estava o coração, né? De mal com o irmão, brigando com o irmão. A sogra, ninguém se fala, né? A sogra vai ficar lá, ninguém fala com ela. Não queremos aproximação com a família A e B. Nossas famílias já são brigadas já desde a infância. Nós temos que perpetuar a mágoa, o ressentimento, o ódio, que fomenta ainda as relações humanas. Também naquela época existia. Tá tudo bem em casa, não tá faltando nada, tá uma tranquilidade. E o coração, a culpa, o medo, o temor de ficar pobre. Ixi, nem pensa. De perder tudo. Ai, meu Deus do céu. Então, quem é que pode nos retirar dessa condição de penúria, de pobreza? Se não Ele. Se não o Cristo a dizer para nós que a verdadeira paz está dentro da alma, na consciência de cada um. O que adianta você ter abastança material e ser paupérrimo espiritualmente, sem fé, sem crença? Viver dentro dessa pressão material que o mundo oferece, os atrativos, os enfeites e os coloridos que nos atraem para ter. Esquecemos do ser, de viver essa essência do que somos, né? Então, viver sem a paz da tranquilidade, do dia que viveu em harmonia espiritual. Porque os conflitos vão chegar. Então, Jesus fala que não é a ausência dos problemas, dos conflitos, não. É a certeza, a confiança em Deus. Porque os conflitos, as situações difíceis vão se apresentar. Porque fazem parte do nosso contexto, da nossa programação espiritual, muitas vezes. Mas enfrentá-los com toda essa nuance de possibilidade de continuar tranquilo. Tá doendo? Tá, mas vamos dar um jeito e vamos passar por essa turbulência. Então, Cristo nos dá essa confiança de que nós estamos nessa embarcação neste momento, né? Sendo conduzido, e Ele é que está nos guiando a um porto seguro de tranquilidade. Ou eu confio nesse mestre que está conduzindo essa embarcação, ou eu mesmo vou virar esta barca e me afundar pelo pessimismo, pela falta de fé. Então, depende de nós aqui, nesse instante, buscar essa coerência, né? De que o mundo, ele não dá realmente o que nós precisamos. A paz interior, a paz do amor, somente o Cristo. E aí ele diz, não vou-lo dou como o mundo dá, obviamente, isso deixou bem claro para todos. O mundo tem as suas maneiras de pacificar o coração humano. O que é que você precisa, meu filho? Vê a criança triste, o que é que você precisa? A bicicleta nova. Quer dizer, bicicleta hoje já passou para o terceiro plano, não é nem segundo. Vamos então, um celular, né? A criança está triste, não estou vendo esse menino, não está bem. O que é que você quer, meu filho, que papai vai te dar? A criança está triste, a mãe dá para você o que você escolhe, você vai escolher. Você quer essa bicicleta, você quer esse celular, um laptop. Olha, a última geração. É o dinheiro, é o carro. Não, você quer um carro. Não, e um carro, aí ela vai explodir de felicidade. Então, essas maneiras que nós temos, entre aspas, muitas vezes, de adornar a pílula, de camuflar situações que estão instaladas deficiências na alma. Que, na verdade, a criança ou o adulto não precisaria do celular para ser feliz. Tem algo que está, né, motivando na alma. E nós queremos fazer diferente, pacificar. Tá brigando? Olha, peraí, papai comprou um para você, outro para você, vamos acabar a briga.
porque não quer ter a responsabilidade de buscar uma conciliação que verbalize, mas que traga o verdadeiro ensino, o motivo por que vocês estão brigando. Porque o brinquedo de um é melhor do que o outro, porque papai deu isso e não deu outro. E é onde está a palavra que vai organizar essa situação no processo educativo desses filhos. Porque os pais, eles são esse instrumento. Fazer valer uma compreensão dentro das bases de lei, de amor, de justiça e caridade. E aí a gente não quer ter o trabalho porque não temos pouca vivência como exemplo. Porque nós também brigamos por algo melhor e queremos ter o melhor. Muitas vezes é orgulho. Então, pensando nesse ponto, Jesus fala, o mundo não tem como dar. Ele tem a sua maneira, mas essa não é a maneira a qual Jesus nos convida a ser o pacificador do mundo, sem sentir essa paz que eu também tenho dentro. Pequena, simples, mas é a minha paz. Né? Alguns buscam paz no dinheiro, na bebida, outros em relacionamento, outros no isolamento, depende de cada um. Cada um compreende que ter paz é não pensar em nada. Primeiro ponto, não quero pensar em nada, quero paz e tranquilidade. Né? Muitas vezes a gente confunde, né? Não quero pensar e já está pensando. Tem algo lhe atormentando, né? Outros vão para a bebida porque querem esquecer o problema. Eu estou em paz, viu? Estou pensando em nada. Só está trocando e complicando um pouquinho mais, né? Em relacionamentos, outros no isolamento. Outro acha que o poder da paz está no dinheiro, que eu compro tudo. Calo a boca de todo mundo e ninguém vai falar mal de mim. Então, essas são situações que o mundo vai oferecer e nós, iludidos com esse processo das facilidades que o mundo pode promover, a criatura embarca nessa situação. E depois se depara com outra realidade que não é bem assim. Então, somente ele é o condutor e o gerador da verdadeira paz que nós precisamos sentir. E ao sentir esta paz, nós transportarmos para as nossas vivências, para realmente dar aquilo que eu gerei, que eu cultivei, que eu sinto que é bom para mim. Que é uma virtude muito grande. E aí, a paz que o Cristo dá está além de qualquer uma dessas possibilidades, né? Porque Jesus, ao promover e a vivência daquela época, lá atrás, que não foi fácil a implantação do evangelho, um ser totalmente de luz e de amor, aonde a sociedade daquela época, também corrompida, com seus valores, né, transviados, com seus valores equivocados de paz e de amor, tudo era tomado à força pela espada. Nada pelo diálogo, não queriam saber. E Jesus estabelece uma ponte de diálogo, de paz e de amor, pensando assim, o que é bom para você, pensando ser bom para mim, deve ser bom para o outro. É o primeiro ponto. Ao pensarmos nessa paz de consciência. Porque, vamos fazer um negócio, vamos. É bom para mim, tá tudo bem. É bom pro outro, ele se dana aí. Ele se vira com o que ele vai fazer disso aí. Isso aí não é ter paz. Nós vamos criando e colocando em nós uma escada de dificuldade. Hoje foi uma trapaça ali que somente eu me dei bem. Hoje foi uma situação que eu também só eu me dei bem. Amanhã eu, né, vou criando essas escadinhas. E depois quem vai subir nessas escadas para alcançar? Então nós vamos retardando os nossos passos para o Criador. Nós vamos distanciando da paz que o Cristo oferece com as nossas atitudes. E depois, no ponto culminante dessa penúltima escada, porque não colocamos a última, a penúltima, porque estamos sempre em ordem crescente. E aí, o que acontece? A dor chega, a doença chega várias situações e eu clamo, Senhor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, Senhor. Tá difícil. Eu não tenho paz, eles não me deixam sossegados. E sem falar nos desencarnados, que se convertem em ferrenhos adversários no caminho do processo, pelas perseguições, pela nossa vivência. E aí nós reclamamos a Jesus, Senhor, eu não tenho paz, Senhor, o que faço da minha vida? Então Jesus, ele nos recomenda, se buscássemos ou se estamos só buscando a paz pelo mundo, pelas coisas do mundo, nós vamos perecer.
Porque nós queremos estar sempre na zona de conforto. E o mundo vai oferecer toda essa possibilidade para a gente. Hoje não se sai de casa para mais nada. Você compra, você vende, você faz negócios, você faz tudo dentro de casa apertando simplesmente um botão, né? Estamos vivendo esses dias. Então, a comodidade para certas situações que vem facilitar a vida do homem, que é favorável. Mas tem situações que dentro da zona de conforto nós não queremos deixar por preguiça, por comodismo, por falta justamente de experimentar essas situações que o Cristo nos coloca, né, para vivenciá-la, transportando-a para dentro de nós o seu amor. Ficamos como que na superficialidade das coisas materiais, agarrado tão somente às coisas materiais, que ter a tranquilidade da casa toda toda arrumada, é bom e devemos sim ter, mas não nos deixar ser possuído por esse o ter. Essa é a situação. Então, Cristo coloca essa advertência para nós, que o mundo vai dar todas essas possibilidades. Então, são escolhas que eu irei fazer. Porque eu me comprometo tanto com o mundo, com as coisas do mundo, e vou dormir com a cabeça assim, em chamas. Em chamas. A culpa, principalmente. O descontrole do conflito, porque eu excedi no cartão, era só o limite, era X. Mas olha, tanta oferta, meu Deus, eu não podia perder, né? Tanta coisa, eu tinha que comprar e vai. E aí tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, e não ter tempo para Jesus. Não ter tempo para as coisas espirituais. Na condição que nós estamos hoje, na compreensão, eu me responsabilizo por isso. É inadmissível deixar Jesus em segundo plano. Então, temos que repensar sobre ele. Que ele veio e estabeleceu a paz que o homem e o mundo ainda não conhecem tão pouco. Mas com a terceira revelação, despertando em nós essa vontade de estar com Cristo, de vivenciar a sua paz, que tudo está acontecendo e dentro de mim a tranquilidade, a harmonia, a serenidade, a ação da caridade continua forte e efervescente. Então é isso que ele quer em nós, que possamos confiar nele, confiar. E ele está conduzindo essa grande nau, onde todos nós estamos, nos conduzindo a um porto seguro, aonde estará ancorados os nossos corações, vinculados a ele, porque ele é a fonte maior da verdadeira paz, a paz que o mundo ainda não dá. E nós temos a Jesus. Então, concluindo o nosso trabalho, Jesus diz que os discípulos de Jesus não lançam sua âncora em previsões de analistas financeiros, mas levanta as velas do barco para ser guiado pelo Espírito de Deus, sabendo que caminhamos não por vista, mas por fé. Ele, como condutor dessa grande nau, onde todos nós estamos no mesmo barco, né, concorrendo no nosso processo evolutivo, trabalhando as nossas dificuldades, ele sabe, né, aqui nesse ponto, que somente seremos guiados, conduzidos, movidos pela fé. Então, que a nossa fé se reacenda para 2021. Que possamos continuar trabalhando esta paz, não criando expectativa no porvir do amanhã. Ficaremos temerosos. E amanhã? O que vai ser amanhã? Não sei. Amanhã não sei. E vai criando um temor, um medo, onde as criaturas vão se paralisando. E Jesus disse, não atemorize os vossos corações. Eu estou contigo. Confia ou não confia? Aí é conosco. Por isso que nós temos que caminhar sabendo em vista, mas com fé. Perseverando nesse trabalho. Porque isso aí é que nos compete. Isso é que nos compete. Jesus sempre está ao nosso lado. E nesse exato momento, ele continua nos apoiando, nos dando força. Então, vamos ancorar os nossos corações junto a Jesus. Vamos receber dessa fonte segura. Porque muitas fontes aí, que é de paz, que é de amor, olhamos, respeitamos, mas busquemos a Jesus. Porque o mundo representa tudo isso materialmente.
mas a verdadeira paz somente Ele trouxe e estabeleceu. Então, que possamos, como discípulos de Jesus, seguidores do Cristo, lançar tranquilamente a nossa âncora em tudo que Ele vai nos promover, tudo de felicidade e de bem. Não é dizer retirando as dificuldades que nós temos no mundo, não, que faz parte. A doença, as dificuldades aqui, os conflitos aqui, faz parte. Mas ao passar por essas dificuldades, sabendo que nós estamos vinculados emocionalmente e espiritualmente ao Cristo, essa âncora que se fortalece a cada dia. E nós precisamos, levantar as velas desse barco, a sabedoria, o amor, a compreensão naquilo que se quer fazer. E a quem está seguindo, isso é muito importante. E nós já sabemos que Jesus é esse que nós queremos seguir. Podem falar e nos apresentar tantos outros quanto já foram apresentados. Mas hoje nós já sabemos. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos quem nós queremos seguir. E assim, através desse sentimento que nos move, nós iremos mover outros que irão também sentir a energia da fé e da confiança que Ele representa nas nossas vidas. No momento que passa, no momento que estamos passando, continuamos cada vez mais fortes, porque nós temos Ele dentro de nós. A paz dele é a realidade mais presente, é o testemunho mais forte que nós estamos dando agora. Enfrentando essa pandemia, sentindo o amor dele em todo esse planeta jorrar em abundância. Para que todos nós possamos refrigerar as nossas almas. Podemos respirar nesse clima, ainda assim tendo a gratidão. Senhor, estamos vivos, estamos na carne, estamos no trabalho, temos família, temos a casa espírita, que é um canto, um lar, um celeiro de amor, de bênção, onde viemos ou estamos refrigerando as nossas almas. Temos o Consolador prometido por Jesus, a terceira revelação, o Espiritismo, que veio aclarar as nossas mentes, abrir os nossos olhos e mostrar aonde se encontra a verdadeira paz que o mundo não pode dar. Então, que possamos continuar firmes no trabalho do bem, que possamos enriquecer as fileiras de irmãos que trabalham pela paz, que estão vivendo, uns já conseguiram lograr e viver a verdadeira paz com Cristo, de tanto se doarem, de tanto amor, de trabalho que possuem. E cada vez mais é o que nós desejamos, felicidade, amor, paz a cada um de nós. Que possamos nos unir, casas irmãs, irmãos que somos em Jesus, e transmitir com alegria mesmo. Eu tenho paz, porque eu tenho Jesus no meu coração. Ter Jesus e ter paz no coração não é dizer que eu não sofro, que eu não sinto nada. Mas é a alegria da gratidão de se sentir preenchido por essa energia de amor. E finalizo dizendo, como ele colocou, onde tiver 1, 2 ou mais em meu nome. Olha, nós somos milhares em nome dele. E ele está presente. Isso reconforta cada coração. Um bom dia a todos nós.